Olá pessoal, meu nome é Anderson, um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos um pouco sobre o escravismo antigo, na verdade sobre o escravismo grego e sobre o escravismo romano. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal, que curta nossos vídeos, que acione as notificações e que nos acompanhe aqui no YouTube. Hoje, no Ocidente, as sociedades, as pessoas enxergam na escravidão uma prática hedionda e completamente incompatível com os valores que nós construímos nos últimos séculos. Eu digo a maioria porque não, eventualmente, nós nos deparamos com casos de escravidão ou análogos à escravidão que são noticiados aí pela imprensa, pela mídia, pelas redes sociais, na maioria das vezes ligados à manutenção de trabalhadores domésticos, né, de trabalhos similares à escravidão em propriedades rurais e até mesmo trabalho propriamente escravo e até em centros urbanos, né, grandes centros, como recentemente grupos de chineses mantidos em situação de escravidão em porões imundos e fétidos, trabalhando 18 horas por dia a troco de cama e comida apenas. Mas nem sempre foi assim, nem sempre nós tivemos essa percepção da escravidão. O conceito de igualdade entre os homens ele é relativamente recente do ponto de vista histórico. Ele surge, nós podemos dizer, no século XVIII e ele amadurece e se consolida nos séculos seguintes, mas até então os homens eram desiguais entre si, e essa desigualdade era vista com bastante naturalidade, e seu desdobramento eram práticas servis, né? E práticas escravistas que foram empregadas ao longo da história. E, na verdade, não há consenso entre os historiadores sobre uma caracterização precisa do que seria o escravo ou o servo, né? Alguns relativizam muito, mas o fato é que o escravo é um indivíduo que ele não tem autodeterminação, ele não tem a posse do que ele produz, né, do fruto do seu trabalho, ele não tem liberdade para gerir a sua própria vida, e ele deve obediência ao seu dono, né, ao seu mestre. E muitas vezes ele é absolutamente visto como propriedade, dispondo o seu senhor da sua vida, né? E na Grécia Antiga, os primeiros registros sobre a escravidão remetem à civilização micênica. Foi uma civilização desenvolvida, em princípio, na Grécia continental, entre o ano de 1800 até 1100 aproximadamente antes de Cristo, e depois essa civilização ela avançou para as ilhas do Mediterrâneo e ela chegou a absorver a civilização minoica, né, que teve origem na ilha de Creta. Mas a civilização marcou a passagem de comunidades aldeãs para núcleos políticos centralizados. Não era ainda naquele formato de sociedade-estado, mas se dispunha de poderes políticos locais, né? Reis que viviam em castelos, né? Em fortificações, e em torno desse núcleo, desse rei havia um núcleo político e burocrático, né? E sacerdotal, e no espectro ainda posterior a isso você tinha o trabalho camponês. Mas dessa expansão dessa civilização micênica, das conquistas militares, da sobrepujação dos inimigos, surgiram os primeiros escravos, né, registrados. Esses registros eles foram obtidos através de placas de argilas decorrentes de escavações arqueológicas, que sinalizavam, em princípio, dois tipos de escravos decorrentes de conquistas militares. O primeiro seria um grupo de escravos privilegiados, que seriam escravos sacerdotais, ligados à prática religiosa. Eles eram privilegiados porque eles podiam constituir família e ter algumas propriedades,
mas eles estavam presos àquela condição, eles não eram livres para fugir, para voltar para suas cidades, né, para seus locais de origem, mas eles viviam numa condição muito melhor. Na verdade, a gente pode falar em escravos palacianos, que também alguns escravos especializados, como artesãos, eles também conviviam no núcleo do palácio. E um segundo grupo de escravos era o grupo ligado a trabalhos do campo. Esse sim, eles tinham uma rotina bastante sofrida, né, bastante árdua, porque o trabalho rural é um trabalho sempre foi um trabalho pesado, né? Hoje, na sociedade contemporânea, nós temos tecnologias que minimizam, né, e mitigam o peso desse trabalho, mas o serviço rural ele sempre foi muito duro. Na etapa seguinte da civilização grega, que foi o período homérico, que ocorreu a partir da desintegração da sociedade micênica, devido à invasão dórica, né? Não existe muitas explicações como essa invasão ocorreu, mas é a teoria mais comum de desintegração da sociedade. Mas o fato é que aquele núcleo de poder centralizado ele se desfez e teve um retrocesso, né, para núcleos de ruralização, e esses grupos de escravos eles permaneceram em dois grupos específicos. Um grupo ligado a serviços domésticos e outro grupo ligado a serviços rurais. O primeiro grupo, que eram escravos domésticos, eles tinham tarefas mais ou menos, né, tarefas ligadas à manutenção do lar, né, como limpeza, como costura, como cozinheiros, esse tipo de coisa, né? E nós tínhamos os escravos rurais que exerciam pastoreiro, né, cuidar de animais, mas também plantar e colher e moer os grãos, que era um trabalho duríssimo, né? Não tinha esse sistema de moinhos, né, que foram inventados posteriormente, e eram trabalhos que exigiam muito desses escravos. E nós tivemos uma terceira fase da escravidão grega. Essa fase corresponde ao apogeu do sistema escravista, e nós podemos pegar algumas eras distintas, né, que foi do ano 800 até mais ou menos o ano 30 antes de Cristo, que pega o período arcaico, né, o período clássico e o helenismo. E nesse período nós vamos ter o surgimento das cidades-estados, né, e da democracia grega. E esse modelo social e político ele se sustenta basicamente sobre o trabalho escravo, né? E a Grécia vai ser inundada de escravos. Esse esse grupo de pessoas, né, esse volume enorme de indivíduos, ele acontecerá basicamente, na sua maior parte, de conquistas militares, principalmente da expansão para a Ásia Menor, de todas aquelas colônias gregas, naquela região, e também das colônias gregas na Itália, né, na Magna Grécia. Mas nós também temos os casos de escravidão por dívida, que era também relativamente comuns naquele período. Então nós teremos praticamente três classes de indivíduos na Grécia nesse período, que são os cidadãos, que eram proprietários de escravos, mas indivíduos livres, né? Eles estavam liberados do trabalho. Dessa forma, eles poderiam exercer as suas atividades ligadas à cidadania e à gestão da polis. A segunda classe era a classe dos metecos, né? Basicamente de comerciantes e artesãos, não eram cidadãos, não tinham direitos políticos, a maioria estrangeiros, e todos eles voltados para essas atividades comerciais, de artesanato, de escultura, né, de serviços especializados, inclusive. Por último, nós temos a classe dos escravos, e esses escravos eles chegaram a ser uma proporção de 10-1. Então, no ápice da democracia grega, nós tivemos 50 mil cidadãos em Atenas, né, pegando apenas Atenas como referência, em uma proporção de praticamente 500 mil não cidadãos, sendo a maioria desse pessoal escravos. Esses escravos eles exerciam os mais diversos tipos de atividades,
E dessa forma nós tínhamos escravos em diversas condições, né? Condições muito diferentes. Nós tínhamos, por exemplo, os escravos domésticos, que tinham uma condição muito boa, né? Atividades laborais bem mais amenas, né? É, nós tínhamos escravos ligados a atividades artesanais e artísticas, que também tinham uma posição bastante razoável. Digo razoável porque tinha uma vida tolerável, né? Todo comerciante ele se esforçava para ter pelo menos um escravo, né? Então você tinha oficinas ligadas à produção de móveis, por exemplo, né? De tapeçarias, metalurgia. Sempre esses profissionais eles tinham escravos. E nós tínhamos também escravos em situações bastante ruins, que eram os que trabalhavam no campo, né? Como já disse, o trabalho no campo era um trabalho difícil. Aqueles que trabalhavam nas minas, esse sim era uma situação terrível, né? Expectativa de vida muito baixa, inclusive muitos deles trabalhavam acorrentados e os castigos físicos eram recorrentes. E os escravos que trabalhavam em algumas obras públicas, né? Alguns desses escravos interessantes que eles eram arrendados para o Estado pelos seus senhores e também exigiam muito fisicamente. Como eu já disse, todo cidadão livre se esforçava ao menos para ter um escravo. Quem tinha de 3 a 5 escravos era considerado um cidadão numa posição social bastante privilegiada, e quem tinha mais de 5 escravos era considerado rico. E o interessante é que muitas vezes nós tínhamos trabalhando lado a lado homens livres e escravos. Mas passando agora para a escravidão em Roma, vai seguir uma estrutura bastante parecida da grega, mas com algumas diferenças. Nós podemos falar que a prática escravista em Roma ela é posterior, até pela própria formação do Império Romano, né, do seu surgimento. Vai ser alguns séculos depois, no século VIII, né, às margens do Tibre, né, na região do Lácio. Nessa época, Roma não passava de um pequeno centro urbano, sua atividade econômica principal estava ligado ao pastoreiro. Mas no século VIII, os etruscos, que era a população que vivia mais ao norte, com a estrutura política mais centralizada, eles ocupam a região de Roma, mas não apenas a região de Roma, a região do Lácio, né? Mas também Campanha e várias outras províncias. Eles permanecem em torno de 2 séculos, e com a sua fragmentação e dissolução política, nós vamos ter aí a formação das classes dos patrícios, né? E depois dos plebeus, que serão classes fundamentais sobre a qual se organizará a civilização romana. Mas até o século VI, a escravidão em Roma era uma prática bastante discreta e se limitava mais a camponeses e plebeus endividados que contraíam essas dívidas junto aos patrícios, e como não conseguiam um fiador e não conseguiam quitar essas dívidas, eles eram presos, né? Eles permaneciam acorrentados até um período de 60 dias na propriedade do seu credor, e dentro desse período eles eram exibidos publicamente, eles eram expostos em mercados, e ao término do período, se eles não conseguissem quitar a dívida, né, e por alguma razão não recebessem a graça, né, desses patrícios, eles poderiam ser vendidos ou poderiam ser mortos. Mas então Roma ela se fortalece, ela passa a ser uma potência marítima e militar, e nos séculos seguintes, em razão da sua expansão, não apenas na Península Itálica, né, mas por todo o Mediterrâneo, toda a costa do Mediterrâneo, nós podemos dizer assim, Roma foi inundada por escravos, e esses escravos se tornaram a base, né, da sociedade e da economia romana. Em razão disso, surgiu novas práticas, né, de escravidão. Então, não era apenas mais por dívida, mas principalmente pela conquista militar.
e se optava muitas vezes por matar os homens, né, e escravizar as mulheres e as crianças. E nesse ponto também havia algumas formas de escravidão que divergiam um pouco do modelo grego. Nós podemos dizer, por exemplo, a questão do filho abandonado, do adictus e dos servos. O filho abandonado, os pais eles tinham o direito de rejeitar um filho, né, de abandonar os filhos recém-nascidos. E se por acaso alguém decidisse por adotar esse filho e criá-lo, depois de certa idade ele poderia transformá-lo num escravo. A idade era em torno de 5 ou 6 anos, quando essa criança já conseguia realizar alguns trabalhos, né? Trabalhos domésticos, alguns trabalhos que demandavam menos esforço físico. O segundo caso é do adictus, que era a escravidão por dívida, e que esse indivíduo que se endividava e não conseguia pagar o seu credor, ele se tornava escravo para o período correspondente à quitação da dívida, né? Só que os cálculos eram um pouco confusos, né? E esse período podia ser estendido por quase toda a vida. E por último nós temos os servos, que era uma figura interessante. Ele é um indivíduo que ele falia, ele quebrava, ele estava sem recursos e ele alienava a própria liberdade. Ele chegava para um senhor e vendia a sua liberdade, né? Às vezes por um período específico, às vezes por toda a vida, né? Ele prestaria serviços e serviria aquele mestre em troca do seu sustento. Dessa forma, nós tivemos em Roma vários tipos de escravos e logo cada escravo gozava de uma condição de vida relativa à atividade que ele praticava. Então nós tínhamos os escravos domésticos, que eles tinham condição de vida bastante amena, né? E os escravos sexuais, que eram bastante comuns em Roma, né? As concubinas e concubinos também. E depois nós tínhamos artesãos qualificados, né? E mercadores e escravos que trabalhavam em serviços públicos, e nas piores condições nós tínhamos aqueles que trabalhavam no campo e nas minas. Nós tínhamos alguns casos peculiares também, como os gladiadores, né? Que participavam de entretenimentos, né? Naquelas arenas, bastante adaptado, né? Bastante explorado pelo cinema e pela literatura. Nós temos os casos, por exemplo, do Espartaco, né? Famoso, que virou tema de livro, de filme. E nós tivemos também em Roma alguns escravos que gozavam de muita liberdade. Muitas vezes eles faziam acordos comerciais com o próprio senhor e eles acertavam um pecúlio mensal, um pagamento, uma taxa mensal para esse senhor, e eles tinham relativa liberdade para exercer atividades comerciais e acumulavam posses e riquezas, se casavam, constituíam família, mas eles não eram livres para deixar, né? Sempre que tinham que prestar satisfações aos seus amos. Mas é claro que essa convivência entre escravos e senhores não era uma convivência pacífica, né? Existiram vários conflitos, fugas de escravos eram relativamente frequentes e também o poder político, né, o sistema de gestão dessas sociedades, eles criaram um mecanismo de defesa, né, dos proprietários de escravos, de maneira que tinham diversas punições para escravos rebeldes, fujões, até chegando a punições terríveis em casos de crimes cometidos por escravos, principalmente que atentassem contra a integridade e a vida dos seus senhores, né? Então, castigos físicos eram frequentes e em alguns casos os escravos eram mortos, né? Mortos de maneira bastante cruel, inclusive com práticas curiosas, como aconteceu em Roma a partir do século I, onde se um senhor fosse morto, fosse assassinado dentro da sua propriedade, todos os escravos daquela propriedade seriam torturados e mortos em seguida, exceto
os escravos que estivessem acorrentados à época do crime, né, no momento do crime, e aqueles inválidos que não tivessem, evidentemente, a condição de praticar aquele delito. Alguns castigos para escravos na Grécia, por exemplo, que atentassem contra seus senhores, eram castigados com a morte, inclusive eram queimados vivos. Então era um sistema de repressão bastante cruel para tentar manter esse status quo, né, esse modelo de funcionamento da sociedade. Mas o interessante é também que existiam casos de alforria, né? Os escravos, principalmente aqueles escravos que lidavam com serviços, trabalhos manuais qualificados, com o comércio, muitas vezes eles conseguiam, através de negociações com seus senhores, acumular um excedente, né, recursos e comprar a sua liberdade e se tornavam livres e, em muitos casos, se tornavam ricos, né? Tivemos casos de ex-escravos que se enriqueceram. Em Roma tinha uma situação bastante peculiar, que mesmo o escravo sendo liberto, ele sendo aforreado, ele tinha obrigações para o seu ex-senhor. Se por acaso, no momento de necessidade, o senhor, o antigo dono, o requisitasse, ele era obrigado a atendê-lo. Em caso de morte, inclusive, a herança desse escravo, parte dela ia para o seu antigo senhor. E tinha casos também, né, de alforria de escravos, né, que na verdade eram verdadeiros presentes de grego, porque os escravos eram libertados na velhice, no momento de fragilidade, acumular nenhuma reserva para se garantirem no fim da vida. E nesses estados do grego e romano, ocorreram vários levantes de escravos. Os mais famosos foram em Roma. Nós tivemos as 3 revoltas servis, né, as 3 revoltas dos escravos, sendo as 2 primeiras na Sicília e a última, terceira, em Roma, né, na verdade iniciada na cidade de Capua, na vila de Capua, né, tendo como protagonista Espartaco, como já disse aqui. Inclusive eu fiz um vídeo nesse canal sobre a terceira revolta dos escravos, né, sobre Espartaco. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais. Mas, pois bem, pessoal, nossa intenção foi fazer um vídeo mais curto, né, mais conciso, e mesmo assim não ficou tão conciso, porque o tema é muito rico, tem muitos detalhes, mas espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha contribuído para o enriquecimento histórico de vocês. Se caso tenham gostado, eu peço novamente que não deixem de curtir o canal, né, de nos acompanhar aqui no YouTube. Então fica o nosso abraço, o nosso agradecimento e até a próxima.